Carlos Miguel no Palmeiras, hein? Informação que chegou meia horinha antes do nosso programa aqui, é que realmente as arestas foram aparadas, ele vai chegar aí, rapaz. O que você acha, Caio? Excelente movimento. Excelente movimento do Palmeiras. Ele é nota 10, ele só não é nota 11 porque não veio direto do Corinthians. E nem por ser direto do Corinthians, mas pelo momento mesmo. Achei que você ia falar só não é 11 porque diz que o Palmeiras não tem Mundial. Não, isso aí, mano, Teve essa. isso aí ninguém... Pô, o primeiro jogo que ele jogou já era. Eu digo pelo momento mesmo. Eu acho que o sucessor do Everton ele veio com um pouquinho de atraso e não para ser o sucessor... para ser o titular e roubar a vaga do Everton mesmo, mas para ter um cara decente que fosse fazer uma sombra ali. O Marcelo Lomba, ele não apresenta nenhum tipo de perigo, a não ser pro Palmeiras quando ele tá no gol. E quando ele joga com o time reserva. Justo. Então, o Marcelo Lomba, quando ele foi contratado, ele foi um excelente reserva. Verdade. E as outras temporadas também, mas para essa temporada já não era o caso de renovar com ele. Então, o Palmeiras já teria que trazer um goleiro para ser o sucessor do Everton, o que é um movimento natural. E aí eu acho o Carlos Miguel um bom nome, porque ele é um goleiro tecnicamente bom, que tem um potencial absurdo, um cara de 25 anos que despertou o interesse da Europa, apesar de não ter jogado lá, e já que não vai ser utilizado pelo Nottingham Forest, não vai jogar lá, mano, que venha jogar no Palmeiras e que fique à frente do Palmeiras 10, 8 anos, porque a posição de goleiro é uma posição muito difícil de você substituir um cara que ficou lá por muitos anos. Sim. A posição de goleiro, quando você tem um goleiro que te passa confiança, que te dá confiança, o cara tá lá pra você tá tranquilo, velho. A partir do momento que você não tem goleiro, e aí próprio Corinthians, nesse pequeno intervalo que o Carlos Miguel saiu até chegar o Hugo, sofreu muito Sofreu bastante com com o o Donelli. goleiro, e todos os outros times também, né? Depois que o Rogério parou, depois que o Marcos parou tal, sempre tem essa paradinha até achar o goleiro ideal para depois. Então, acho o movimento ótimo, acho que o valor, barato, 4 milhões de euros hoje em dia para qualquer negociação, 5, 6 que seja, com os bônus e tal, nada. É um goleiro com potencial absurdo, tecnicamente bom, e que faz sentido, mas jogou no Corinthians, mano, dane-se, saiu brigado do Corinthians, ninguém quer nem ver o cara lá, falou que o Palmeiras tem Mundial, tem um videozinho, dane-se também, o cara tava no Corinthians lá defendendo a camisa dele, primeira entrevista que ele chegar, agora seu Verdão, já acabou tudo isso. Então, acho que é um movimento muito inteligente para o momento que o Palmeiras passa por reformulação e faltava a reformulação do gol. Eu não quero que o Everton saia, mas ele precisa de uma sombra e precisa ter um cara com competência para o momento que o Everton não conseguir mais estar à frente do gol do Palmeiras, o cara entra e dê conta do recado. Sim. O Donald Trump Jr. mandando aqui no chat que se o Everton vai pro banco, Gabriel Grande. Cara, é o que o Caio falou. De imediato eu acho muito difícil, né? Mas é uma coisa que vai acontecer naturalmente. O Everton vai cair de rendimento por conta da idade e tal. E o Carlos Miguel vai subir de produção. É uma coisa natural. Sim. Agora, não sei se é no final do ano, se é no começo do próximo ano. Não sei exatamente. Mas eu acho que é um processo natural. O João Viana falou, depois que fizer um vídeo ajoelhado no milho pedindo desculpa pra torcida do Palmeiras, ótima contratação. Carlos Miguel, você conhece bem, tem você tava... Conheço, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre o Carlos Miguel. Muitos metros de altura. Nossa senhora. Sabe qual que é o risco pra mim dessa contratação? Qual? Assim, ele vai vir pra ganhar uma bala por mês. Certo. Né? Mais de R$1 milhão tal, por mês. Tal. Um jogador caro por mês. Aí eu queria entender isso. O Everton vai virar reserva do Palmeiras? Então, não sei, de imediato acho que não, né, cara? Ninguém vai sacar o Everton, nem o Abel tem, acho que... Ele tá mal. Tá. Mas ele vai chegar banco. Não. É difícil, né? Não, acho que não. Garanto que não. Também acho que não. Não, impossível. Possível. E aí? Vai ficar... Quando que o Carlos Miguel vai jogar? Quando o Everton falhar de novo? Não, o Everton tem 37 anos, ele não vai mas ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Ah, não, tudo bem, mas o Everton... O que eu quero dizer é o seguinte, você vai ficar o quê? Pagando uma fortuna para um goleiro reserva. Que vai virar titular. Não, mas pô, daqui a 1 ano e meio. Mas tudo bem. Ah, mas peraí, tudo bem não. Tudo bem, o Palmeiras a gente tem que fazer conta. Não, a Leila pediu hoje Flare Pay isso. lá na CBF. Mas o Palmeiras tem dinheiro para isso. Não, não sei se tem para isso. Vou dar um exemplo. No final do ano retrasado, a Leila pegou um empréstimo no BTG, se eu tenho lá minhas anotações, de R$7 milhões para pagar o salário do final do ano, que não tinha dinheiro para pagar o salário. Então, assim, não sei se tem dinheiro para isso.
Porque se pegou empréstimo há 1 ano atrás, no final do ano para pagar e vai pagar esse empréstimo até o final de 2029, se eu não me engano, é porque faltou dinheiro para salário. Então, assim, é um cara que vem da Premier League onde ele ganhava muito dinheiro. O salário dele lá era alto. Ele topa rescindir, mas ele topou reduzir consideravelmente o salário dele? A informação que eu tenho é que não. Não, ele vai continuar ganhando muito bem. E aí a minha questão é, o contrato é longo, 5 anos. Pô, desses 5 anos, se o Everton fizer essa transição daqui a 1 ano e meio, quanto que dá o salário dele vezes 1 ano e meio? Com 13º, férias e lá. É muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Soma tudo. É muito dinheiro. Então você tem que fazer só de salário e 13º é vezes 13. Se ele demorar 1 ano e meio, você faz isso 1 ano e meio. Ainda tem as férias. Cara, nós estamos falando de muito dinheiro. Dá para contratar outro jogador com esse dinheiro. Por isso que eu estou falando. Agora, não, ele vai vir, ele vai ser titular. Tudo bem. Mas o Everton, como é que tá sobre isso? Porque o Cássio, quando percebeu, falou, não, então valeu, um abraço. Eu acho até que seria o mundo ideal para o Palmeiras. O Everton, de repente, falou, então, para mim seria o ideal. Eu estou trazendo um cara que tem 11 anos a menos que o Everton. Vem porque eu penso que ele vai ser titular em algum momento. E vem ganhando uma bala. Então, se o Everton, de repente, falar, então, acho que vamos antecipar isso aqui, acho que até para o Palmeiras seria, show. Entendeu? Sim. Porque manter os dois, a gente fica com 2 dúvidas. Uma, como que o Everton vai receber isso? Não sei. Pode receber da melhor maneira possível. Não estou falando que o Everton vai criar tumulto. Eu estou dizendo que eu não sei como ele vai receber isso. E o segundo ponto é, cara, se o Everton continuar como titular, o Palmeiras vai ter talvez o reserva mais caro da América. ou que sai da América toda mesmo. Norte, Central e Sul. Vai ser um reserva, cara, um reserva muito caro. Um reserva que ganha mais do que atacante de vários times. Eu acho que isso me pega. O segundo ponto que me pega, o Carlos Miguel, ele deixa o Corinthians muito bem. Né? Ele estava voando quando ele deixa o Corinthians. Agora, vamos lá. Quem é o Carlos Miguel? É o Carlos Miguel dos 3 anos que ele ficou no Corinthians? Porque dos 3 anos que ele ficou no Corinthians, ele foi bem, sei lá, 2 meses, 3 meses. O resto não foi. Foi banco, né? Ele chega, vamos lá. O Carlos Miguel chega como 3º goleiro. De graça liberado pelo Inter, porque o Inter chegou à conclusão de que não dava. Aí ele chega, beleza? Beleza. Quando ele chega como 3º goleiro, a gente vai tentar apurar as informações, e uma das informações que eu já contei, falei no ar já na época, uma das informações que chega é o seguinte, os caras falavam assim, eu vou falar a frase que uma fonte minha deu dentro do CT. Você acha que o Cássio é ruim com o pé? Eu falava, horrível. Ele falou assim, então o Cássio perto do Carlos Miguel é o Djalminha. O cara falou isso pra mim. Aí, passam-se os anos, 22, 23, né? E o que acontece? Ele começa a ser relacionado como 2º goleiro. Aí a gente foi atrás de entender, opa, o que aconteceu aqui? E aí, de fato, o Carlos Miguel evoluiu pra caramba. Então ele tem um baita de um mérito de, cara, ele não chegou bem no Corinthians. Ele evoluiu muito, demorou ali 1 ano e pouco, 2 anos para apresentar para os caras que, melhorou muito com o pé e tal. Então, assim, mérito dele, treinou pra caramba, ganhou espaço, virou 2º goleiro e aí quando o Cássio ele emplacou como goleiro. E aí, ele até, quando ele teve as primeiras oportunidades no Corinthians, ele chegou a falhar, né? Falhou um lance ou outro, mas depois, naquele momento ali, ele emplacou. Cara, mas quando ele emplaca e emenda uma boa sequência, a sequência dele, cara, é muito curta. Estamos falando, eu acho que de 20 jogos, se eu não estiver enganado. Cara, é uma amostra mesmo, sabe? Não é nem meia temporada, não, é ali, bagulho de 20 jogos. E aí, cara, ele sai pro Nottingham Forest. Chega no Nottingham Forest, cara, ele praticamente não joga. E uma temporada depois, o Nottingham Forest chega e fala, valeu, obrigado, mas não contamos com você. Aí eu fico, e agora? Quem é o Carlos Miguel? É o Carlos Miguel desses 20 jogos? Ou é o Carlos Miguel do Nottingham Forest e de antes? Que o Inter quis liberar, que era 3º goleiro do Corinthians e não... Quem é o Carlos Miguel? Eu não sei, cara. Ele pode se tornar o goleiro da seleção brasileira. Eu só acho que o Palmeiras trouxe um cara achando que esse cara é a solução. Ele pode ser a solução? Até pode. Mas eu tenho dúvidas. Eu quero ver primeiro. Eu acho, por exemplo, é diferente quando o Palmeiras trouxe o Fernando Praz, mesma coisa, para resolver um problema no gol. O Palmeiras tinha um problema no gol. Verdade. Falou, vou trazer o Fernando Praz. Cara, ali, ninguém tinha dúvida, cara. Só se desse muito azar. Mas todo mundo sabia quem era o Fernando Praz. O Fernando Praz era um goleiro consolidado. O Galo teve um problema no gol por muito tempo.
Quando foi lá e contratou o Vitor, pagou uma bala, tirou o Vitor do Grêmio. Do Grêmio, né? O presente do Galo, na época, o Calil, fez um post no Twitter assim: pronto, tá aí, torcida mais chata do mundo, temos um goleiro. Então, assim, tem goleiro que você contrata e fala, cara, é ele, entendeu? Eu vou contratar o Vitor, vou contratar o Fernando Praz, o Palmeiras fez isso. É ele, acabou, é o cara. Agora, o Carlos Miguel, pra mim, não é esse cara. Mas acho que ele pode vir a ser, mas eu tenho muitas dúvidas. Só que a questão é que ele vem a peso de ouro. Ele vem como se ele fosse uma certeza. O Palmeiras tá contratando como... Não. 5 anos de contrato, salário... Não tem problema. Pá, tá aqui, ainda paga 4 milhões de euros. O Palmeiras tá apostando que ele é o cara, o sucessor do Everton. E eu não sei. E eu acho que tem que apostar assim mesmo. Que Eu ele, não sei. como sucessor, eu acho que o goleiro que o Palmeiras tinha que trazer é o goleiro que o Palmeiras acredita que é o sucessor do Everton. Sim. Aí beleza, a gente pode ser. ter essa contradição, mas o Hugo, quando chegou no Corinthians... Mas não veio a peso de ouro. Também não não veio era... pra ganhar isso tudo. Tudo bem, não veio o contrato de 5 anos. Tudo bem, mas... Essa é a situação pra mim. Pra mim a questão é o que tá envolvido na contratação. O salário, o tempo de contrato e quanto pagou pra trazer. Se você somar tudo isso, você fala, o Palmeiras contratou um cara achando que esse cara é o inquestionável. O Hugo não veio nessa situação. O Hugo veio com contrato curto, com salário pequeno, tendo que se provar no Corinthians. É uma outra situação. O Corinthians contratou o Hugo claramente como estou apostando no Hugo. Tudo bem, mas... Contratando uma aposta. Vamos ver se dá certo. Era uma mesma situação de campo falando. O Hugo tinha tido seu momento no Flamengo. Verdade. Vindo desacreditado. Muito mais em baixa lá do que alta em vários momentos. Não, mas por isso que para mim faz sentido uma contratação nos moldes que o Corinthians fez. Tudo baixo. Tempo de contrato, salário, não gastou nada para trazer. Então, assim, Hugo, você não tá em alta. Eu vou te dar uma chance aqui no Corinthians. Eu não vou pagar uma fortuna por você. Aí o cara fala, beleza, eu vou pro Corinthians e me provo. Beleza? Beleza. Para mim faz sentido. O Carlos Miguel, não. O Carlos Miguel tá em baixa e o Palmeiras tá falando, eu vou pagar uma fortuna para você. Mas ele é novo. Acho Exato. Tem 6. Então, o Hugo é mais novo. Não, mas é a mesma idade. É a mesma idade. O Hugo é 24, o Hugo tem 26 Vamos também. descobrir. 26 também, a mesma coisa. Mas enfim. E assim, tem outros casos que o cara veio da Europa em baixa e depois estourou. Gabigol. 26. Pô, o Gabigol veio desacreditado da Inter. Chegou no Flamengo e estourou. É isso. Virou o cara do... É que o Gabigol... 9, velho. E muitos outros caras que vieram nessas últimas temporadas de lá de fora também estavam em baixa. Mas o Gabigol teve uma amostra aqui gigante. Exato, Ele só não jogou na Inter. Não, exato. É diferente no Benfica. do Carlos Miguel, né? Não, então, mas assim... O Carlos Miguel tem 20 jogos bons na vida. Nada, com 26 anos de idade. Time mas muito pra goleiro é grande. normal. Ah, não sei se é normal. Qual goleiro de Série A hoje, de altíssimo nível, tem menos de 30 anos? Ou 33 anos? Não, mas não é isso. O que eu tô querendo me referir é a amostra dele. É muito curta. Você tá contratando um goleiro baseado em 20 jogos. Você tá contratando um goleiro baseado em 20 jogos, mas não é só o que ele fez no campo que os caras decidiram única e exclusivamente, o Carlos Miguel é um bom goleiro por causa desses 20 jogos e vai trazer. É sobre mais o quê? Futebol não é assim. Mas o cara é não sobre olha... mais o quê? Você não conversa com ninguém pra trazer o cara que trabalhou com ele, com nada? Nem sempre. Nem sempre. Nem você olha sempre. E fala... Vocês viram a entrevista do Thiago Maranhão falando como o Memphis foi contratado? Mas aí, pelo amor de Deus, o Corinthians é daquele jeito, porque é uma zona. Cara, mas isso acontece em vários clubes. O Corinthians não tem dinheiro pra pagar água dos caras e tá trazendo Vitinho pra jogar. Isso acontece em vários clubes. Vários clubes. Eu não acho que é um problema o Palmeiras pagar um salário alto pra um goleiro que ele enxerga potencial pra ser o sucessor do Everton. Você acha que alguém conversou com todo mundo pra trazer o Atuesta pro Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras observou bastante tempo o Atuesta pra trazer. E mesmo assim errou. E sim, errou. Então, isso é a prova que eu tô falando, isso acontece. Sim, acontece, mas também acontece de acertar. Não, o Gomes lógico, também é um outro caso. Não, claro. O Gomes já era capitão lá, né? Não, seleção do Paraguai. O Gomes estava no Milan e não jogava. Não, mas ele estava no Milan. Mas não jogava. Não jogava, bem, não entrava em mas campo. É difícil, né? Não mas aí a gente vai entrar no... É a mesma coisa falar que o Hendrick não joga no Real Madrid. O Carlos Miguel estava na... Peraí. Não, mas o Gomes não tinha amostragem nenhuma. Não, tudo bem. Eu acho que existe a observação de mercado. O ponto para mim é o que envolve a negociação. O que envolve a negociação, independentemente do que você conversa, o que vale, já viu como é que funcionam essas negociações? O que vale é a amostragem em número. Eu vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. O Corinthians foi vender o Pedrinho para o Benfica. Foi a maior venda da história do Corinthians. E a negociação, de certa maneira, deu uma emperrada no meio da negociação. Nós noticiamos isso. Porque chegou na hora de fechar, o Corinthians queria um valor, os caras queriam reduzir, e o problema qual que era? Os números. Os caras falaram, cara, hoje em dia é um inferno. Você senta para negociar com os outros clubes e outros empresários, os caras número, estatística e tal, não sei o quê. Quantos gols o Pedrinho tinha?
Quase nenhum, Pouquíssimos, cara. é verdade, é verdade. E aí você falava, não, mas peraí, ele é um camisa 10, habilidoso, canhoto, tal, os caras sempre pegavam, não, mas peraí, cara, o cara tem 3 gols. Os caras, não, pô, mas é que ele não é um 10 goleador. Não, peraí, eu não vou pagar 100 milhões num cara que não faz gol. E ele falou assim, cara, então a negociação é sempre difícil hoje em dia. Hoje em dia, goleiro, os caras pegam. Quantos pênaltis ele pegou? Quantos não sei o quê? E, cara, nessa hora da negociação, eu não tenho nenhuma, mas nenhuma dúvida. O Palmeiras contratou baseado nos 20 jogos bons que ele fez no Corinthians. E só isso. Só isso. Não tenho nenhuma dúvida. Foi só isso. Os caras pegaram, abriram Nenhuma a planilha dúvida. lá. Se eles forem ouvir o Nottingham jogos. Forest, eles não vão ouvir nada de bom. Se eles forem ouvir o Inter, eles não vão ouvir nada de bom. Se eles forem ouvir o Corinthians, eu tenho certeza que vão falar, cara, um goleiro que chegou muito mal, que evoluiu muito e que saiu daqui muito bem. É isso. No Corinthians eu sei o que vão falar. Agora, o que você acha que vão ouvir do Inter e do Nottingham Forest? Eu não sei, teve um monte de cara que saiu de lá. O que você acha que o Botafogo, quando foi lá e foi buscar o Danilo, os caras do Nottingham Forest falaram o quê pra eles? Do Danilo? É. Mas, de novo, olha o tamanho da amostragem que o Danilo já deu pro futebol. Tudo bem, mas tô te O cara perguntando, pode falar você- assim, cara, ele foi mal aqui. Mas, sei lá quantos anos ele ficou no Palmeiras, nem lembro. 1, 2, né? Mas 2, 3. 3 anos. 2, 3 anos, esse cara voou. Eu acredito que esse cara que nós vimos em 3 anos, acredito que ele voltando, ele vai recuperar o futebol dele aqui. O Scarpa, voando aqui, foi pra lá, pô, certo e tal, mas é o Scarpa, a gente conhece o Scarpa. Eu acho que voltando tal, tem cara que não se adapta lá, tudo bem. O Carlos Miguel não é esse cara. O Carlos Miguel é o cara de 20 jogos de amostragem. O Palmeiras tá comprando potencial. É isso Eu também aí. acho, Por também isso que eu acho. acho que tá muito caro. Tá Porque comprando potencial. Por isso, chegou no meu ponto. O Palmeiras tá comprando potencial, não tá comprando a solução. É diferente, vou repetir. Fernando Praz, goleiro de solução. Vou trazer o Fernando Praz e ninguém vai questionar nada. Cara, é o Fernando Praz, acabou. É ele, é o titular, bata de um goleiro. Ah, quanto vai pagar? É isso mesmo, é o valor dele, acabou. Mas... Carlos Miguel é um potencial, é uma coisa que, será que é, será que não é? Eu não sei. Será que o Palmeiras ia achar um cara dessa Aí, certeza pra mim é um nessa ponto. idade? Com Não. o valor que é? Aí, pra mim, é um ponto. Eu acho que o mercado tá muito restrito Exatamente. e deixou o Palmeiras sem opção. Exatamente. E uma Quando outra você coisa. olha pra goleiro, Ou você, vai sei falar, lá, "E agora?" vai no Bento, que tá no Al-Nassr, beleza. O Mas cara... é uma fortuna. Exatamente, Mas aí entendeu? o cara Mas até- é certeza. Até um ano atrás, o Carlos Miguel era o... O cara do Corinthians. Não, o cara, pra ser goleiro de seleção, pra não sei o quê. Então, é isso aí. Então, mas aí agora ele volta, ele é dúvida. Não, eu acho que ele é dúvida, porque assim, a amostragem dele no Corinthians foi muito curta. Aí ele vai pro Nottingham Forest. Se lá ele tivesse pelo menos embalado alguma sequência, jogado, mostrar o Pô, resultado. mas goleiro... Mas, cara, o problema dele é, não existe Carlos Miguel antes e não existe Carlos Miguel depois daqueles 20 jogos. Eu não sei nem se é 20, hein? Eu tô falando 20 porque ele fez ao todo pelo Corinthians 26. Mas o que ele jogou essa sequência aqui de 2024 ou 23? 4, foi 24, Não, né? de 2024, 24. Então, assim, o que nós temos de amostragem, eu acho que é o primeiro Faz semestre. um né? ano, faz um Ele ano que jogou saiu, 2 jogos em 2022, 9 jogos em 2023 e 14 jogos em de 2024. 14. Nós estamos falando de 14, cara. Nós estamos falando de 14 jogos. Não tem Carlos Miguel nem antes nem depois disso. Cara, 14 jogos. É muito pouco. É muito pouco mesmo. É que nesses 14, ele foi muito bem. Muito bem mesmo. Se for alguma esse... coisa tem, velho. Não é possível. Cara, se for esse Carlos Miguel, for o Carlos Miguel dos 14 jogos, o Palmeiras contratou o melhor sucessor possível. Talvez um próximo goleiro da seleção brasileira. Se for o Carlos Miguel dos 14 jogos. Só que 14 jogos é uma amostra pequena pra caramba. É uma aposta Não, gigantesca. Deixa eu ler Vai, o vai. que o chat tá dizendo. O Marcinho aqui tá de Jardim Helena, São Miguel Paulista aqui com a gente. O João Viana não tá muito feliz com o Salazar, com os comentários dele. Imagino, Mandou aqui, só ó. sou um cara racional. Ele mandou falar, e o Corinthians pagando no Luan pra ir no motel e o problema é o Carlos Eu tô Miguel. tranquilo sobre isso. Se eu te mostrar minhas mensagens, o que o André Sanches me xingou na época, É nada. porque eu fui contra. Justo. Eu fui contra na contratação. Como é que é o nome dele? O João. João, tô com você. Eu fui contra. Eu falei, cara, era só ouvir os gremistas. Os caras comemoraram a venda do Luan. O outro João, o João Pedro,
Falando, o Cássio surgiu pro mundo aos 26 anos, o Neuer aos 24, Então. idade pra goleiro é diferente. Não, mas eu não tô falando de verdade. idade. Pelo amor de Deus, eu não falei de idade de momento nenhum. A idade dele é ótima. Mas o Cássio veio baratinho, como terceiro goleiro, foi, ganhou oportunidade, aí ele fez um grande contrato. O que eu estou dizendo é que o Carlos Miguel está vindo já com um grande contrato. Ah, mas O acho que Neco- a grana do Palmeiras, o que o Palmeiras tem de caixa e o que o Palmeiras tem de Ah, mas só porque jovem... você tem dinheiro, É, dá pra vamos fazer, lá, dá pra fazer agarra, loucura. fecha o olho e O vai. dinheiro é meu, Não, dá pra fazer Nossa, loucura, sim. dá pra fazer loucura. Não, mas então você está concordando comigo que é uma loucura. Não necessariamente. Ah! Não,